Graças e paz, queridos, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Jornada Bíblica aqui pelo canal do Instagram. E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que tem sido fiéis a essas aulas, a esse estudo, a essa busca por mais do conhecimento da palavra de Deus através daquilo que está escrito. O propósito desses dias sempre é conhecer aquilo que está escrito para que isso possa nos capacitar a uma transformação pessoal, uma transformação individual e, ao mesmo tempo, uma influência positiva na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus ou já caminham com Jesus, mas precisam de uma mentoria, precisam de um acompanhamento espiritual. Amém? Eu quero agradecer a presença de todos os que já entraram aqui. Sejam todos muito bem-vindos. A Raquel, Felipe, Ronaldo, Ayrton, Helena, Nazaré, Paulo, Lica já entrou, a Diana, Antônio Carlos, Rosana Barros. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Maria Elise, Reche, que bom, Juvencio, que bom nós estarmos aqui juntos. Bom dia, Francisco, Rosiane, a Cris Gonçalves. Tem muitos alunos aqui que são fiéis, posicionados, comprometidos. Alexandre Soares está trabalhando hoje, Alexandre está de folga para poder estar aqui com a gente. Andréia Lanzuolo, beijo a toda a família. Lúcia, Regina, todos os que estão entrando, Carlos Bonorino. Olha, eu vou falar, vocês amam mesmo a palavra de Deus, hein? Sabadão, 7 horas da manhã, dispostos a dar um mergulho de imersão. Que coisa mais linda. Muitos de vocês já estavam, eu também, na oração das 6 horas da manhã. Apóstolo Fábio está nos cobrindo de oração, é o líder da igreja El Shaddai. Estávamos orando. Eu quero agradecer pela nossa cobertura espiritual. Você que faz parte de outro ministério e também tem acompanhado essa jornada, que Deus te abençoe, abençoe sua cobertura, abençoe a vida daqueles que oram por você, em nome de Jesus. Você sabe que nós aqui somos frutos de oração e as nossas orações, elas podem gerar outros frutos consolidados dentro do reino. As armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, elas não são terrenas, elas são espirituais e são poderosas em Deus. Amém? E a oração é uma arma muito poderosa que nós temos para a guerra, para travar a guerra. Então, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, dizer que eu estou muito feliz com a nossa jornada bíblica. Quero saber de vocês, quem está feliz com o que Deus está fazendo e está falando conosco nessa jornada, você se expressa aí. E também você tome a consciência e a postura de buscar convidar pessoas, influenciar pessoas para que elas também possam receber aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. É lógico, Deus me escolheu para estar aqui ministrando, compartilhando, mas o mestre dos mestres é o Senhor Jesus, através da sabedoria manifesta nesses dias pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que tem nos ministrado, que tem trazido a revelação, que tem trazido a informação a respeito daquilo que tem na palavra para as nossas vidas nesse tempo, em nome de Jesus, amém? Então, qual é a minha sugestão para você? Que você sempre pegue esse aviãozinho que tem aqui, ó, de papel aqui embaixo, e dispara agora para todo a tua lista de transmissão aí, os teus contatos. Por quê? Porque talvez a pessoa entre daqui a pouco, tinha esquecido, está tarefada, e de repente ela fala, meu Deus, está acontecendo a live, está acontecendo a imersão, eu preciso desse estudo. E essa semana ela tem sido muito, muito, muito especial, porque as guerras bíblicas nos ensinam demais. As guerras bíblicas, elas têm informações vitais para a nossa vida cristã, e elas são mais atuais do que nunca.
O que a gente está recebendo nessas guerras, elas são atuais. Vivemos guerras, estamos inseridos em contextos de guerra e precisamos aprender muito com isso em nome de Jesus. Eu também estou apaixonado. Eu também estou apaixonado por essa jornada bíblica. Eu vou ser sincero para vocês, vou falar uma coisa aqui que é só para alunos da imersão, porque o aluno da imersão, ele é diferenciado, né? Ele já acordar num sábado, às 7 horas da manhã, disposto a mergulhar na palavra de Deus, já mostra que é um aluno diferenciado. E o que acontece? Lógico que Deus sempre nos surpreende, mas Ele está nos surpreendendo um pouquinho mais. A Pamela está dizendo que o Pepeu está ali junto com ela, então eu queria que todos aqueles que estão juntos numa live, marido, esposa, pai, filho, fulano está aqui comigo, também escrevesse aí agora, olha, meu marido está comigo, minha esposa está comigo, meu filho está comigo, meu bebê de colo está comigo. Não é verdade? Mas assim, a jornada ela tem sido especial, tem sido uma graça dada por Deus de conhecimento para nós. E Deus tem falado muito aqui e tem nos dado realmente conhecimentos específicos. E você percebe que não fugimos. O Everton também está aqui junto com a Daiane. E perceba só, nós não temos saído do que está escrito. Nós não precisamos interpretar nada até agora. Simplesmente Deus está mostrando o que está escrito aqui. Ela já passou por aqui, Nazaré. A Suri já passou por aqui, mas não voltou. É porque quando ela acorda, os primeiros minutos, ela fica atrás da Rosângela, que é para receber comida, né? Ela quer o café da manhã. O Felipe tá junto com a Diana, a Rosângela tá junto com o Hash. Que lindo, que lindo. Glória a Deus, muito bom. Então vamos lá, queridos. Estamos nessa semana falando sobre as guerras bíblicas, que tem sido uma continuidade da semana passada, que falou a respeito de batalha espiritual. Foi um tema que Deus deu propício, principalmente para essa quarentena, para esse isolamento, porque é um contexto de guerra. É um contexto de guerra que começou uma guerra contra uma enfermidade, passou a ser uma guerra política, principalmente no Brasil, e se tornou também uma guerra de conceitos filosóficos, espirituais, religiosos. Por quê? Porque dentro de uma guerra, o desconhecido, ele gera N interpretações. Gera muitas interpretações. Então eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho... Você sabe que o eu acho está ligado às interpretações. O eu creio está ligado ao que está escrito e revelado. É essa a diferença. E nós cristãos, já falei isso em outras lives, precisamos abandonar o eu acho. Não adianta o eu acho. Eu acho que Deus... Quando você acha que Deus... Pronto, e aí? Cada um acha uma coisa a respeito de Deus. Tem gente que acha que Deus não existe. Eu creio que Deus não existe. Vem cá, filho, vem aqui. O pessoal está perguntando de você, ela chegou aqui, ó. Tadã! Oiê! Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Aí eu ponho ela no meu colo. Se não tiver nada mais importante para ela lá com a Rosângela, ela dorme e fica no meu colo a live inteira. A live inteira. Voltando aqui então, queridos. O eu acho, ok? O eu, ele é totalmente diferente do que eu creio. Porque todas as vezes que fala que eu acho, ele não traz credibilidade. Essa frase não tem credibilidade, ok? Essa frase não tem força de convencimento e de influência. Nós não vemos nenhuma passagem bíblica, Jesus, no seu ministério, dizendo assim, eu acho. Eu acho. Não tem. Não tem. Ele não disse eu acho. Ele disse tudo com convicção. Então, na minha opinião, Carlos Henrique, ok? É melhor que você seja convicto naquilo que você fale,
ainda que você fale menos do que você querer participar e expressar um conhecimento, uma sabedoria com um monte de eu acho. Ai, gente, olha, eu acho melhor. Você acha que é melhor, mas você não tem certeza que é melhor. Então essa expressão, eu acho, ela é uma expressão que não traduz a fé, que traduz até um desejo pessoal, um desejo de um conceito, mas não traduz a fé, ok? E nós fomos levantados para fazermos parte de um exército que crê. Quantos acreditam e não acham isso? Que você foi levantado para fazer parte de um exército que crê, um exército que caminha arregimentado por Deus em direção à vitória. Queridos, todo soldado que entra achando que vai vencer a guerra, ele já perdeu a guerra, ok? Mas todo soldado que entra convicto, ele vai dar o seu melhor, ele vai se posicionar da melhor maneira, ele vai ser obediente aos comandos da guerra, porque ele crê aonde ele está, para que ele foi chamado e qual é o objetivo. Amém? Então isso é uma introduçãozinha assim, para a gente desenvolver dentro de nós uma fé real, uma fé verdadeira, uma fé que gera resultados em nome de Jesus. Amém? Então só quem crê, escreve aí, eu creio. Eu sou dos que creem e não dos que duvidam, em nome de Jesus. Amém? Bom, queridos, hoje é imersão e nós vamos falar sobre a maior guerra bíblica e a maior guerra de todos os tempos, a guerra da cruz. E eu faço ao Senhor uma oração nesse momento, pedindo que Ele venha falar conosco, que Ele venha ministrar o nosso espírito, que Ele venha revelar ao nosso entendimento e à nossa alma aquilo que representou, que representa esta guerra, esta obra já consumada, mas com tanto ensino e revelação por detrás de uma história que muitos não creem, mas que para outros, muitos, é salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou por escrito esta guerra e nos ensina através dela. Que a nossa mente se abra, que o nosso entendimento seja expandido e que a revelação do alto impacte os nossos corações para uma mudança e para uma influência, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu precisei orar. Eu vou ser sincero, ontem a Rosângela estava aqui comigo à noite e eu falei, Rosângela, eu vou precisar de Deus. Lógico que a gente depende de Deus em todos os aspectos, mas tem algumas matérias que quando você estuda, e nós estamos... A jornada bíblica é estudo, ok? Ela não é pregação, ela é estudo. Existe diferença entre estudo e pregação. E eu falei, eu preciso mais do que nunca totalmente do Espírito Santo para esse estudo ser compreendido e ao mesmo tempo transferido, passado. Amém? Então, mais uma vez eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. E dentro das guerras bíblicas, o assunto se encerra hoje. Nós vamos falar sobre a guerra da cruz. E eu e você podemos imaginar aonde foi que essa guerra começou. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia para mim no versículo central, na verdade, da Bíblia. Não tem um versículo mais importante, mas tem versículos de suma importância para aquilo que a gente crê e para aquilo que a gente conhece, ok? Que é João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Se alguém puder escrever aqui para mim, guerras bíblicas, a guerra da cruz, para eu
para eu fixar aqui, para todos os que entrarem na live saber do que nós estamos falando. Queridos, não esqueça de printar a tela em algum momento e divulgar isso, publicar isso no seu stories, no seu feed, nas suas mídias sociais, ok? Com a frase que mais te impactou, com o momento que mais falou com você, para a gente poder influenciar pessoas a respeito disso. Você escreveu, Nazaré, eu perdi, me perdoa. Ó, eu vou fixar a da Lica aqui, mas eu perdi. Eu estava falando, eu estava viajando eu estava aqui Nazaré, eu estava aqui viajando no contexto do eu acho, do que eu creio, e eu não percebi, tá? Então me perdoa. Você sempre escreve realmente quando entra e hoje eu viajei aqui. Na verdade, essa guerra me faz viajar. A guerra da cruz me faz viajar por uma história fascinante. É fascinante demais. Então, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, o que nós precisamos entender? Que essa guerra, ela começou ali no momento em que o homem, ele desobedece a Deus, e o homem necessita de um plano de resgate, de um plano de salvação. E esse plano de resgate e de salvação, ele é impulsionado por um amor incondicional de Deus, um amor descrito na palavra. Você pode ler o texto de 1 Coríntios 13, de 1 a 13, um texto espetacular, poético, como a gente já falou, e de muita profundidade, onde fala qual é a verdadeira essência do amor. Esse amor de Deus pelo mundo, esse amor de Deus pela humanidade. Quando você lê mundo aqui, você pode traduzir como humanidade, porque Deus não ama o mundo nem as coisas do mundo, mas Deus ama a humanidade. Esse amor expresso, ele é o momento em que essa guerra começa. É o momento em que, de forma única e de forma harmoniosa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo decidem que Jesus Cristo, Jesus, o Filho, deveria vir à Terra para salvar a humanidade, ok? A cruz, ela começa lá. O projeto da cruz começa neste momento. Agora, interessante é que nós fomos vindo num crescente a respeito das batalhas espirituais, e a gente chega numa situação que é o seguinte: todas as guerras que nós estudamos, ela foi literalmente provocadas por Deus. Não é verdade? A guerra de Jó, ela é a mais clara a respeito disso. Deus provoca essa guerra incitando o diabo a olhar para Jó. O diabo não tinha citado Jó. Lembra? A live de segunda-feira, a aula de segunda-feira. Para quem não assistiu essas aulas, nós temos um grupo no Telegram, as aulas ficam postadas lá, ok? Ah, eu não faço parte ainda. Entra num link que tem na minha biografia, na bio do meu Instagram, e você vai para um grupo lá de pré-inscrição, e aí eu te mando as informações. Presta atenção em algo. Jó, o diabo não estava olhando para Jó. Deus perguntou: Satanás, para Satã, né? Satanás, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? Da onde você vem? Eu venho de percorrer o mundo e de olhar as coisas do mundo. E aí Deus diz assim: você olhou para o meu servo Jó? Você viu a integridade, o quanto ele se afasta do mal, o quanto ele me ama? E aí o diabo, provocado a isso, ele começa a responder: mas ele só está com o Senhor porque o Senhor o beneficia, o Senhor o guarda, o Senhor o protege, o Senhor o livra de todo mal. Ok, continuando. Aí nós vimos que o povo clama por uma libertação no Egito, e Deus ali, por causa daquele clamor, né, ele provoca uma guerra específica, a guerra das pragas, que não é a guerra toda, mas é uma batalha específica. Meu Deus, quanto aprendizado na guerra das pragas. E aí nós vemos que
em Gideão também, por causa do distanciamento do povo em relação a Deus, aquele ciclo vicioso que o povo tinha no tempo dos juízes. O que acontece? Deus, de tempo em tempo, ele precisa promover uma guerra para uma guerra, e nessa guerra trabalhar o povo para se voltar a ele. Por que Deus incita as guerras? Quais guerras? Nós estamos falando das guerras bíblicas. Deus não incita guerras por território geográfico. Deus não incita guerras por resultado financeiro. Deus não incita esses tipos de guerra. As guerras bíblicas, elas são incitadas por Deus por um único motivo: para gerar um crescimento espiritual. Ninguém cresce em nada na vida sem ser desafiado a vencer etapas, batalhas, guerras. Nós crescemos, amadurecemos e vencemos e vencemos nas guerras. É muito mais uma transformação interna do que uma externa. Jó, ele tinha uma fé apenas para prosperar, apenas para ter os resultados pessoais. E Deus falou assim: eu preciso de homens que venham influenciar outras vidas. Ninguém se tornará um influenciador como nós estamos aqui aprendendo nessa jornada bíblica sem vencer guerras pessoais, sem ter na nossa bagagem o testemunho de um aperfeiçoamento que só as guerras podem nos dar. Por isso as guerras não podem ser desprezadas. Por isso os desafios, os desertos, eles não podem em momento algum ser desprezados, ok? Então nós vimos ali que nas guerras bíblicas houve o quê? E agora Nazaré, que fez a pergunta, né? Porque Deus incita as guerras. E olha que agora nós vamos ver que existe, não é só guerras incitadas por Deus, ok? Mas nós vemos que Deus vai trabalhando através disso. Ele vai permitindo desafios e batalhas nas nossas vidas. Agora, quem é que provoca a guerra da cruz? Quem é que provoca a guerra da cruz? Veja o que está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 3. Porquanto, 1 Coríntios 15, versículo 3. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. 1 Pedro 3,18 também. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Muito bem, João. Nós provocamos a guerra da cruz. As outras guerras que nós estudamos foram provocadas por Deus. Deus provocou, ele tinha um fim para cada uma daquela situação. Tinha o fim de libertar aquele povo, arrancando os deuses egípcios, para que quando eles fossem para a terra, eles fossem livres daquilo. Ele tinha o propósito de provocar a guerra na vida de Jó, para que Jó se transformasse em um abençoador em novas vidas. Então Deus tinha objetivos para provocar aquelas guerras. Porém, a guerra da cruz, ela foi provocada pelo homem. Nossos pecados, a nossa desobediência a Deus, desde o primeiro casal, né, provocou uma guerra. Provocou a guerra da cruz. Jesus não precisaria ter vindo, não precisaria ter enfrentado essa guerra se não tivesse o pecado. Ok? Então fica claro que a morte dele na cruz tinha o objetivo de nos salvar dos pecados. Então foi uma guerra que o homem provocou e que Deus assumiu. Deus não provocou a guerra de Jó e Jó assumiu aquela guerra e venceu. Deus não provocou a guerra
contra o Egito e Moisés assumiu a liderança daquela guerra e Deus deu vitória. Deus não provocou a guerra contra os midianitas e Gideão assumiu e Deus deu vitória. Então a gente vê que foram guerras provocadas, mas quando chega na cruz, essa guerra foi provocada pelo homem. A desobediência do homem, o pecado do homem, provocou a guerra da cruz. E Deus teve que assumir essa guerra. Agora, como toda guerra, ela não começou aqui no plano físico. Ela não começou no plano físico. Ela começou no plano espiritual. E a preparação para que Jesus pudesse enfrentar essa guerra também aconteceu no plano espiritual. E eu queria agora que você abrisse ou anotasse aí, melhor é que você sempre abra a sua Bíblia e acompanhe lendo, ok? A Bíblia que eu uso na jornada bíblica, para quem talvez esteja participando da live pela primeira vez, é a King James atualizada, ok? É a versão que eu escolhi para usar nesse período, apesar que muitas vezes eu cito alguma versão da Bíblia judaica de completa também, porque muitos termos hebraicos nessa hora nos ajudam ao entendimento, mas a King James atualizada ela tem uma linguagem traduzida direta, ok? Então ela facilita também o nosso entendimento. Então abra sua Bíblia agora em Filipenses 2, versículos de 5 em diante. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 em diante, nós vamos ver que a guerra, como todas, começa no plano espiritual e a preparação de Jesus para essa guerra foi de forma específica. Foi uma preparação como nenhuma outra. Por quê? Porque essa guerra não foi como nenhuma outra. No meu ponto de vista, a maior guerra de todos os tempos. Tanto bíblica, falando biblicamente, como fora da Bíblia, você vai ver que foi a guerra que mudou a história. Existem guerras que mudam história. Existem guerras que mudam destinos. E a guerra da cruz mudou por completo a história e o destino da humanidade. Ok? Por isso que Paulo diz, sem a cruz, tudo se torna vão. Sem a cruz, tudo se torna sem sentido. Sem sentido. Tanto para quem crê como para quem não crê. A cruz dividiu a história, a cruz marcou a história, a cruz marca a história das nossas vidas até hoje. Amém? Então diz assim Filipenses 2, versículos de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Vai prestando atenção nisso. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Ok? A Maria Elisa escreveu que está travando, mais alguém está travando para eu saber se é o meu, porque para mim não apareceu nada aqui ainda. Essa é a preparação para uma guerra. Lembra que na jornada de batalhas espirituais, na primeira aula, nós falamos que é necessário uma preparação para uma guerra. Ninguém pode entrar numa guerra sem preparo e ninguém pode entrar numa guerra sem orientação, sem um treinamento. Quantos lembram disso? Perceba que a Bíblia ela é completa por si só e tudo que nós estudamos, nós vamos usar o tempo todo. O que foi falado em guerras bíblicas, o que está sendo falado em guerras bíblicas, completa o que foi falado em batalha espiritual, que completa em Jesus como palavra, que completa nas fake news. Ok? Então, a gente precisa estar atento que tudo se liga
chega na Bíblia. A Bíblia ela é completa, a Bíblia ela é uníssona, a Bíblia ela é harmoniosa, as Escrituras elas são perfeitas. Então nós vamos ver que uma coisa está ligada à outra. E nós falamos no tema batalha espiritual que não tem como entrar numa batalha, numa guerra, sem preparo e sem orientação. Então o que nós vemos aqui? Que Jesus, ele se preparou para essa guerra. Ele foi preparado para essa guerra, ainda no ambiente espiritual. Então isso já nos ensina que se você detectou que está entrando numa guerra, tem a guerra que Deus nos comissionou, lembra? Como igreja, essa é uma guerra que nós vamos participar sempre. Você, desde o momento que disse sim para Jesus, como Senhor e Salvador, foi arregimentado para o exército dele. Lembra que o Senhor dos Exércitos tem 3 exércitos. Exército dos anjos, exército de Israel e o exército da igreja, o exército dos escolhidos. Então, nós fomos inseridos, mas nós, durante a nossa vida cristã, com discernimento aí espiritual, começamos a detectar algumas guerras específicas que nós enfrentamos, que às vezes a nossa família enfrenta, que às vezes a nossa igreja enfrenta, não a igreja como um todo, mas o ministério que a gente faz parte enfrenta. São guerras específicas. Cada igreja está num território, cada igreja está numa geografia. E aí nós enfrentamos essas guerras geográficas, porque as geografias, nós já estudamos também em hierarquia espiritual, são o quê? São comandadas por regências espirituais. E cada regência é uma. Cada lugar é um. As regências espirituais que governam assim, que tentam governar, porque Jesus é o Senhor dessa nação, no Brasil, às vezes não são as mesmas regências espirituais que governam na Índia, na África, por exemplo. Então, existem batalhas específicas. E nós vamos entender que toda a preparação para as nossas batalhas, seja ela como exército de Cristo, seja ela como batalhas pessoais, nós precisamos de preparo que começa no plano espiritual. Amém? Então diz assim, nessa preparação de Jesus, que ele não reivindicou ser igual a Deus. Lembra que o Senhor Deus é o Senhor dos exércitos, Yahvé Tsavaó, o Senhor dos exércitos de Israel. Amém? Quando aqui diz não reivindicou ser igual a Deus, é que Jesus estava disposto a ocupar o seu papel na guerra. Qual era o papel de Jesus na guerra da cruz? Ir para a cruz. Como soldado, ele precisava ir para a cruz. Então existe para nós um papel dentro da guerra. Existe uma função. E nós precisamos estar dispostos a exercer a função pelo qual nós fomos designados. E para essa função nós somos treinados. Queridos, qual é a tua função na guerra? Qual é a tua função na guerra como exército do Senhor? Como exército da igreja? Qual é a tua função numa guerra que talvez a tua família esteja passando? Às vezes a gente não quer ocupar a nossa função, a gente quer a função do outro. Às vezes a gente quer uma função mais importante, porque, segundo o nosso entendimento, existem funções mais importantes. Queridos, deixa eu te falar. Toda função é importante dentro de uma guerra. E quando um abre mão da sua função, do objetivo pelo qual ele foi enviado àquela guerra, ele compromete toda a guerra. Ele compromete toda a guerra. O soldado que abre mão da sua função na guerra, ele compromete toda a guerra. Imagine se o soldado que carrega o rádio, a comunicação na guerra, ele não quero mais, quero dar tiro agora, ele joga o rádio lá no canto e vai dar tiro. Ele acaba com a comunicação. Assiste alguns filmes de guerra. É interessante para entender isso, lógico, porque a guerra espiritual, ela é, ainda que espiritualmente, uma tradução da guerra física. Dá para fazer essa analogia bem clara, ok? Então,
um soldado que abre mão da sua função na guerra, nota isso. Ele compromete toda a guerra. Printa a tela, publica isso, queridos, porque isso é realidade. Para nós hoje, como guerreiros de Cristo, se nós abrirmos mão da nossa posição, da nossa função, se nós abrirmos mão do que nos foi confiado numa guerra, nós comprometemos o exército, nós comprometemos a guerra. Então, para isso, Jesus não reivindicou ser igual a Deus, ele era Deus. E tendo plenamente a natureza de Deus, ele não reivindicou ser igual a Deus, ok? Ele não reivindicou ser igual a Deus. Ele veio aqui em todo o tempo, ele falava, porque o Pai me enviou. Porque o Pai sabe. Porque o Pai tem. Porque o Pai pode. Ele chega, queridos, ele chegou ao nível como homem, apesar de ser 100% Deus e 100% homem, a dizer assim, por que me chamas bom, se só um é bom, que é o Pai? Olha isso. Porque um dia chegaram assim, bom mestre. Ele diz assim, por que me chama bom, se só um é bom, que é o Pai? Veja que ele não reivindicou em nenhum momento ser igual a Deus. Em nenhum momento ele reivindicou ser igual a Deus. Ele chegou a dizer, eu e o Pai somos um. Mas quando ele não reivindica ser igual a Deus, ele mostra a disposição que ele tinha para cumprir o seu papel naquela guerra. E se você quer vencer guerras, tem um papel a ser cumprido. Se eu quero vencer guerras, tem um papel a ser cumprido. Se nós queremos vencer uma guerra, tem um papel a ser cumprido. E esse papel não pode ser reivindicado para mudança. Ai, Senhor, muda minha posição nessa guerra. Toda posição, ela é importante. Nós costumamos dizer na igreja, isso é realidade. Queridos, a pessoa que abre a porta da igreja, o porteiro, é tão importante quanto o pastor ou o ministro que vai pregar a palavra no culto, porque se ele não abrir a porta, ninguém entra e ninguém ouve a palavra. A pessoa que mexe no som é tão importante quanto quem prega, porque se o som tiver com defeito, atrapalha. Amém? Mas nós temos a tendência humana, armas terrenas, de achar que essa posição é mais importante do que essa, e essa é mais importante do que essa. O rei Davi, que nós não falamos de batalhas do rei Davi, mas o rei Davi, quando ele achou que era mais importante, incitado pelos homens, pelos valentes dele, que falaram, Davi, você é a lâmpada de Israel, Davi, você vale 10.000 de nós. Davi parou de ir para as guerras, e porque ele parou de ir para as guerras, ele sofreu uma das maiores derrotas na vida dele. Ok? Então, exatamente, Fátima, é o corpo. O corpo funciona plenamente, onde cada órgão tem a sua função. Tem órgãos que são vitais, mas eles não são mais importantes. Eles têm funções vitais, mas não são mais importantes. Um órgão dentro de nós que começa a dar defeito, né? Falando do corpo físico, ele compromete todo o corpo. Ele começa a comprometer todo o corpo. Uns comprometem mais, outros menos, mas todos comprometem. Então, não reivindicou ser igual a Deus, disposto a ocupar o seu papel na guerra. Esvaziou, aí segunda preparação, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se. Ok? Ele se esvaziou, ele se humilhou. O que quer dizer isso? Ele era submisso aos comandos do Senhor dos exércitos. Então, primeiro, você tem que estar disposto a ocupar o seu papel na guerra. Segundo, submisso ao comando do Senhor da guerra. Veja aqui que disse, o primeiro versículo, João 3,16. Deus enviou o seu Filho. Quem enviou Jesus? Deus, o Senhor dos exércitos. Jesus foi submisso a esse envio. Não diz que Jesus se enviou. Não diz que Jesus se lançou. Jesus, ele se submeteu. Ele se esvaziou. Ele falou assim, qual é o comando? Qual é a direção? O que é que o Senhor precisa de mim? Você está compreendendo?
O que é que o Senhor precisa de mim? A minha pergunta para você é, você tem feito esse questionamento diariamente? Você tem se voltado para o Senhor dos Exércitos e perguntado, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor precisa de mim? Normalmente a gente se dispõe para aquilo que a gente quer. É por isso que a gente ainda, isso vai acabar em nome de Jesus, mas ainda a gente vê em muitos ministérios as pessoas servindo da sua própria maneira, fazendo aquilo que elas gostam, aquilo que elas querem, e acabam servindo a Deus de uma forma totalmente limitada. Porque a pergunta deve ser sempre, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Não é porque eu tenho aptidão, lógico que Deus ele tem uma coerência divina dele, mas que não é a coerência do homem. É lógico, e ele trabalha com os nossos talentos, mas não é porque eu tenho uma aptidão para determinada coisa que Deus quer me usar para aquilo. Não é porque eu sei cantar que Deus quer que eu cante. É lógico que ele pode usar a minha qualidade, o dom que foi dado por ele mesmo para cantar, a voz, a afinação, a desenvoltura, ele pode usar. Mas quem garante que é isso que ele quer de mim? Quem garante que é isso? Quem garante que ele quer que eu seja um pregador de púlpito? Quem garante que ele quer que eu seja um técnico de som? Estou falando de, pode ser o que for. Poucos de nós perguntam para Deus o que ele quer de nós, o que ele quer de nós. A maioria decide como quer servir a Deus. Jesus não fez isso, ele se esvaziou, ele se humilhou, então ele estava submisso aos comandos do Senhor dos Exércitos. Ok? E nós precisamos tomar cuidado, porque se não estivermos submissos aos comandos na guerra, podemos estar na posição errada, comprometendo a guerra e comprometendo a nós mesmos. Ok? Terceiro, assumiu a forma de servo / obediente. Jesus não só estava submisso aos comandos do Senhor dos Exércitos, como ele também estava à disposição à tropa daquele exército. Veja que Jesus ele foi enviado à terra para enfrentar a guerra da cruz, para lutar a guerra da cruz, mas ao mesmo tempo, olha isso, mas ao mesmo tempo, ele levantaria aqui o exército, que é hoje, que é nós, a igreja. E a Bíblia diz que ele só pôde fazer isso porque ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu a forma de servo. Por isso todo mundo ficou impactado. Quem é esse que diz ser o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Messias, o escolhido, e ele nos serve? Ele veio para nos servir. Jesus declara isso, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida a favor de muitos. Olha só que tremendo isso, queridos. Conforme nós vamos entrando no propósito de Cristo, isso vai clareando a nossa mente e vai ao mesmo tempo tocando os nossos corações. Vai nos quebrantando por dentro, porque é muito lindo o que Jesus fez. E nós estamos falando só da preparação dele, não estamos falando nem da guerra ainda. Mas olha como é necessário estar preparado para uma guerra. Eu te pergunto, você tem se preparado para suas guerras? Ou como você tem se preparado para as suas guerras? Então, diz que ele não reivindicou ser igual a Deus, ele esvaziou-se a si mesmo, ele assumiu a forma de servo, obediente, e ele morreu na cruz. Veja que isso foi preparado. Ele se preparou para isso. O que quer dizer quando esse versículo diz que foi obediente até a morte e morte de cruz? De que a guerra era cruz e de que ele deveria ir até o fim. Ou seja, ele não poderia desistir no meio da guerra. Porque quem desiste no meio da guerra, perde a guerra. Desde o momento em que entramos numa guerra, temos que ir até o fim. Quantos estão entendendo? Diga amém. Se manifesta de alguma forma para eu saber que você está entendendo.
Ele precisou ir até o fim. Desde o momento que uma guerra começa, queridos, não dá para desistir no meio da guerra. Quem desiste perde a guerra. Um exército que desiste e sai da guerra, ele perdeu a guerra. Você não pode desistir das suas guerras. Nós não vamos ficar procurando guerras, mas as guerras necessárias que travamos, precisamos ir até o fim. Pessoas que desistem assinam o seu atestado de derrota. Anota isso, guarda isso, como ensino bíblico. Aqueles que não vão até o fim, eles assinam o atestado de derrota. Eles mesmos escolhem a derrota. Nós precisamos ir até o fim. E Jesus, a Bíblia diz aqui, que ele humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. A guerra era a guerra da cruz. A vitória da guerra era ir para a cruz. Ele não podia desistir, ele pensou em desistir. A Bíblia mostra se ele pensou em desistir. A Bíblia mostra se foi duro, se foi difícil. Sim, mostra. Mostra que foi duro, que foi difícil, que ele viu uma forma de não passar por aquilo. Mas, independente de todos os sentimentos que rondaram a vida de Jesus, todas as sensações, todas as emoções que cercaram a Jesus, a verdade é que ele foi até o fim. E só vencemos uma guerra quando vamos até o fim. Amém? Então precisamos estar atentos, queridos. Atentos que muitas coisas vão tentar, durante esta guerra, que começou lá no céu, quando Deus disse, enviarei o meu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque a morte de cruz tinha a vitória da guerra na cruz. Tinha o quê? Tinha o quê? Tinha um despojo. Lembra? Toda guerra gera despojos. E o despojos era a minha e a sua salvação. Quando Jesus diz, afasta de mim esse cálice, ele estava tentando emocionalmente sair daquela rota. Natural, ele era 100% homem. Mas ele sabia que existia. A preparação dele foi para que ele abrisse mão de si mesmo. A preparação dele foi para que ele se humilhasse. A preparação dele foi para que ele fosse até a morte. E morte de cruz. Amém? Então precisamos estar muito atentos durante uma guerra. Porque várias coisas durante uma guerra vai tentar nos fazer parar, desistir ou paralisar o nosso objetivo final. Ok? Precisamos ir até o final. Em nome de Jesus. A vida de Jesus, queridos, durante todo o tempo aqui, foi uma intensa guerra. Desde o seu nascimento até a sua morte na cruz. Ok? Veja o que diz Mateus, anota aí. Então Jesus foi preparado. Ele se preparou, ele aceitou o treinamento. Nós precisamos entrar debaixo de um treinamento divino se queremos enfrentar e vencer guerras espirituais. Deus tem um treinamento para mim e para você. Esse treinamento muitas vezes não é fácil. O treinamento para uma guerra, ele é desafiador. Mas nós precisamos nos submeter a esse treinamento, senão não estaremos preparados para vencermos uma guerra, ok? Mateus 2, versículos de 16 a 20. Abre aí agora, Evangelho de Mateus. Entenda que nós não vamos falar da vida de Jesus aqui, mas nós vamos ver como que foi a guerra na vida de Jesus. Existe uma diferença, tá? Essa palavra, essa aula não é sobre a vida de Jesus. Lógico que envolve Jesus, mas o que nós estamos falando aqui é sobre a guerra que Jesus enfrentou para vencer na cruz. Mateus 2, 16 a 20 diz assim: quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: ouvi-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamentação. É Raquel que chora pelos seus filhos e recusa ser consolada, pois já não existem.
o retorno para Israel após a morte de Herodes, né? É o subtítulo. Eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Veja só. Quem conhece desde o início o plano da cruz? Quem conhece? Satanás. Desde o início ele conhece o plano da cruz. Quando Deus diz: levantarei aquele que ferirá a tua cabeça e tu ferirás o seu calcanhar, ali é profetizado que da mulher nasceria o Salvador. E aí, durante todo o processo do patriarcado, todo o processo dos juízes, todo o processo dos reinos e todo o processo profético dos profetas, foi anunciado a vida de Jesus de forma clara. E quando Jesus chega, Satanás sabe que Jesus chegou. E ele vai tentar de todas as formas paralisar o objetivo de que Jesus entre nessa guerra, de que Jesus trave essa guerra e de que Jesus vença essa guerra. Então o que acontece? Um mover satânico e diabólico para que essa guerra não aconteça. Para que o enviado para essa guerra não chegue ao seu destino final. E aí o que nós vemos? Nós vemos uma batalha desde quando Jesus nasce. Jesus nasce, é avisado, Herodes é tomado de um espírito, de uma obra da carne que incita ele ciúme, inveja, e diz assim: bom, se o Salvador nasceu, eu perdi o meu reinado. Herodes numa visão terrena. E aí ele faz o quê? Ele manda matar todas as crianças. Como ele diz assim para os magos que vieram do Oriente para adorar, que foram instruídos de que o Salvador nasceria. E os magos dizem assim: nós precisamos encontrar o Salvador. Aí Herodes diz assim: então vai, e se vocês encontrarem, me avisa que eu quero ir adorá-lo também. Sutileza. Lembra as sutilezas que existem na guerra? Guerra, o inimigo trabalha com sutilezas. E aí os magos vão, encontram Jesus, o adoram, dão presente a ele. E aí, divinamente instruído, a Bíblia diz, eles não voltam pelo mesmo caminho. E não avisam Herodes de onde Jesus estava. Só que naquela época, querido, tudo isso, lembra que eu falei que tudo que aparece na Bíblia parece que é de um dia para o outro? Não. Tudo é a pé. Tudo é caravanas que demoravam dias, meses e anos. Quando Herodes percebe aqui que ele foi iludido por esses magos, por esses sábios, ele se ira e fala assim: meu Deus, não sei nem quanto tempo agora tem essa criança. Então ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Isso é a segunda vez que acontece na Bíblia. Porque a primeira acontece lá no Egito, quando Moisés nasce. Ok? Era uma forma também de Moisés não cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. E aí morrem todas as crianças de 2 anos para baixo. José, nessa época, está no Egito. Ele vai para o Egito para que se cumprisse uma palavra que diz: do Egito chamei o meu filho. Ok? Jesus é chamado de volta do Egito. Agora entenda, desde o nascimento Jesus passa a ser perseguido para que essa guerra, para que ele seja vencido nessa guerra. Jesus tem que travar essa guerra desde bebê. Agora, como é que o bebê trava uma guerra? Não trava. O bebê não sabe guerrear. Então Deus levanta pessoas para guerrearem essa guerra junto com Cristo. José, anjos, porque olha o que diz: eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: volta agora para Israel. Então nós vemos o exército de Deus trabalhando a favor do cumprimento deste propósito. Deus, nas guerras, ele move o que ele tem como insumo, o que ele tem como
munição para trabalhar. Então não acho que você está nessa guerra sozinho, não. Eu não sei qual guerra você enfrenta hoje, mas deixa eu te falar uma coisa. Você não está sozinho nesta guerra. Existem exércitos ao seu favor. Anjos trabalhando ao seu favor, com ordens dadas por Deus, trabalhando ao seu favor. Existe uma igreja que nós trabalhamos uns pelos outros, porque somos exércitos de Deus também. Amém? Você recebe isso? Então diga amém. Olha só o que diz em Lucas 2,40. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia nele. Ou seja, o preparo para que Jesus pudesse enfrentar a guerra da cruz começou no céu, mas continuou aqui na terra como criança. Ele foi sendo desenvolvido por Deus. Ele crescia e se fortalecia. Nós precisamos em todo tempo estar nos fortalecendo para essa guerra que Deus trava e nós travamos junto com Deus, seja uma guerra pessoal, seja a guerra do ministério, a guerra da igreja do Senhor Jesus. Amém? E Jesus desenvolve, como eu falei, essa palavra não diz respeito à vida de Jesus, mas diz respeito ao treinamento e à guerra que Jesus enfrenta na cruz. E aí a gente percebe, eu não vou nem falar do tempo que a Bíblia não conta a respeito da vida de Jesus, dos 12 aos 30 anos, isso é uma outra jornada bíblica, ok? Mas a gente vê que todo o tempo Jesus foi sendo preparado para esse momento. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículos de 21 a 23. Mateus 16, 21 a 23. Diz assim: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo, presta atenção, Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro. Repreendeu a Pedro. Lembra? A repreensão não é... A repreensão é a voz. Então repreendeu a Pedro. E aí ele mandou Satanás sair. Para trás de mim, Satanás. Armas espirituais, lembra? Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Queridos, muitas vezes vozes estranhas vão tentar nos dissuadir da guerra, vão tentar nos tirar da guerra que nós temos que batalhar. É a mesma coisa quando a pessoa chega assim, não, Deus é amor, você não precisa passar por isso. Se isso fosse de Deus, você não precisava passar por isso. Jó escutou dos 3 amigos dele muito sobre isso. Lê o livro de Jó depois. Lembra que eu falei? Lê o livro de Jó completo. Não, que isso. Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas em nenhum momento diz que ele evitaria guerras que pudessem nos levar a posições mais altas. Deus é amor. E através do amor dele, ele nos corrige. E através do amor dele, ele nos aperfeiçoa, porque o amor dele é o vínculo da perfeição. Somos aperfeiçoados nesse amor. Então, o que nós vemos? Que em uma guerra, queridos, há desconforto. A guerra não é confortável. Vou até fixar aqui, ó. Muitas vezes, vozes estranhas vão tentar nos persuadir. Perfeito isso aqui, ó. Há desconforto numa guerra. Existem perigos, desafios, discursos negativos e medrosos, tudo com o objetivo de nos desanimar, persuadir para
a desistência. Ok? E Jesus passou. Estamos voltando, queridos. Vocês me perdoem, caiu, eu nem percebi que já deu 1 hora de live. 1 hora de jornada bíblica. Eu não percebi. Eu viajei aqui. Eu estava tão forte nessa parte aqui do desconforto que existe uma guerra que eu não percebi. Estava tão bom, né, Márcia, que a gente não percebe. Aconteceu que eu não vi, eu tinha que avisar vocês que eu não vi nem os segundos aqui em cima. Eu falo que queridos, nós nem entramos na cruz ainda. Não começou a guerra final ainda. Olha quanta coisa Deus está nos ensinando e quanta coisa Deus está falando conosco. Aqui nesse tempo, em nome de Jesus, estou esperando o pessoal voltar, me perdoem, me perdoem. Não percebi realmente que tinha dado a 1 hora da imersão. Então, reconectamos. Bom dia a todos. Boker Tov, Shabbat Shalom, Evererá Hashem. Amém? O que eu disse agora? Bom dia, Shabbat Shalom, né? Sábado de paz. Que Deus te abençoe. Evererá Hashem. Que Deus te abençoe. Tudo em hebraico. Que agora a segunda parte eu vou pregar em hebraico, aqui para vocês agora, em nome de Jesus, amém? Boker Tov, bom dia a todos. Obrigado por você estar aqui, por você já ter voltado. Vamos continuar. Então, em uma guerra, há desconforto, existem perigos, desafios, discursos negativos e medrosos, tudo com o objetivo para nos desanimar. Queridos, em várias passagens, você pode ler a história de Jesus, tentaram envolver Jesus em polêmicas, tentaram prender e até matar Jesus. A Bíblia diz que um momento em Nazaré, tentaram jogar Jesus num precipício, mas Jesus se ocultou no meio deles. E passou, e fugiu. Ok? Então a gente vê que isso faz parte de uma guerra. Por isso, Jesus ele suportou todas essas coisas. Sabe por quê? Porque ele sempre usou as armas corretas. Ele sempre usou as armas corretas. Quando ele diz para Pedro assim, Pedro, tua atitude não reflete a Deus e sim aos homens, é como se ele estivesse dizendo assim, Pedro, você está usando as armas erradas, você está usando as armas terrenas. Esse discurso seu, Pedro, é terreno. Esse negócio, não, Senhor, de forma alguma você vai passar por isso, isso é terreno. Eu tenho que enfrentar essa guerra. Queridos, quando alguém chegar para você e falar assim, não, você não tem que passar por isso. Se você sabe que isso está inserido numa guerra, você vai dizer, desculpa, eu preciso passar por isso sim, porque essa é a guerra que eu tenho que enfrentar, que vai me levar a um lugar mais alto, que vai me colocar num lugar elevado, no meu nível espiritual e também na minha condição emocional. Queridos, muitos querem ter inteligência emocional, mas não estão dispostos a passar pela guerra para chegar à inteligência emocional. Vocês estão compreendendo? Quem está compreendendo, diga, eu entendo. Amém? Enquanto eu tomo aqui meu chazinho, que a minha esposa trouxe. Amém? Então, queridos, precisamos lutar sempre. Jesus sempre usou as armas corretas. Por isso ele diz, para trás de mim, Satanás, eu repreendo essa voz e eu declaro, você sai daqui agora, Satanás, para trás de mim, arreda-te, sai daqui, expulse as vozes estranhas, as setas, rebata as setas com o escudo da fé, para que você não pare e não desista da guerra. Amém? E várias passagens. Então a gente vê que Jesus suportou todas as coisas. Quando ele diz para Pedro, Pedro, para de usar as armas terrenas. Nós temos armas poderosas em Deus. Armas poderosas em Deus que vão nos fazer vencer essa guerra. É necessário que eu vá até o final. É necessário que eu vá até o final. Ele avisou os discípulos. Eu preciso travar essa guerra. Jesus tinha consciência da guerra que ele estava enfrentando. Ainda que fosse difícil enfrentar essa guerra, ele tinha consciência da guerra que ele estava
enfrentando. Você tem consciência hoje das guerras que você enfrenta? Você sabe das guerras? Aqui, Lucas 4:29. Obrigado, Carlos. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Guerra! Queriam matar Jesus. O diabo sabia que se Jesus morresse ali, acabava o processo, porque não era ali. A morte dele era a morte de cruz. A guerra era na cruz. E Jesus precisou ficar lutando o tempo inteiro. Você tem consciência das guerras que você trava? Se você não tiver consciência, você se perde no meio da guerra. Nós precisamos ter consciência. Amém? E aí, a guerra se intensifica. Perceba que toda guerra bíblica tem o mesmo processo. Ela começa, ela tem um preparo, ela tem lutas, mas depois tem um momento que a guerra se intensifica. A guerra se intensifica. Ok? Começa o processo da cruz. Essa guerra, queridos, a partir desse momento, essa guerra, ela se torna individual para Jesus. Não existia mais como ninguém ajudá-lo. Você vai ver que várias pessoas vão tentar ajudar. E não tem mais como. Essa guerra se torna uma guerra individual. E apesar de Jesus ter formado uma equipe, ter levantado seus discípulos, não era a hora desse exército participar dessa guerra. E aí a gente vê o quão desafiador foi para o homem, Jesus. Não para o Deus, mas para o homem. Porque ele precisou entrar nessa batalha de forma individual. Diz assim, a guerra começa com a denúncia do coração. Anota isso. Toda guerra denuncia onde estão os corações. Toda guerra denuncia onde estão os corações. Boker Tov, Sr. Silvio Stahl, Shabbat Shalom, Evereha Hashem. Sr. Silvio Stahl é amigo meu judeu, que está aqui na live, junto conosco. Toda guerra denuncia onde estão os corações. E primeiro momento dessa guerra intensificada foi Jesus ter que denunciar os corações. Mateus 26:21 diz assim, e durante a refeição, Jesus revelou, com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. E Mateus 26:34, ele diz, replicou-lhe Jesus, com certeza te asseguro que ainda esta noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Quando a guerra intensifica, a primeira coisa que acontece são que os corações são denunciados. A intensidade da guerra denuncia aonde estão os corações, queridos. Conforme a guerra intensifica na tua vida, teu coração é denunciado. Conforme a guerra intensifica, o que está aqui dentro aparece. É em tempos de guerra que aparece onde estão os corações. Onde está realmente aquilo que nós cremos. A partir de agora, vai ser difícil citar os versículos porque seriam milhares deles. Então, anota aí, para você ler, a partir de agora, os 4 evangelhos, você lê depois, Mateus 26, versículo 36 em diante, Marcos 14, versículo 32 em diante, Lucas 22, versículo 39 em diante, e João 18, versículo 1 em diante. A partir de agora é a descrição de todos os 4 evangelhos, que vai nos
mostrar a guerra da cruz, que teve 3 etapas. Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João 18. Primeira etapa foi a de Jesus no Getsemane. Lembra o treinamento dele de se esvaziar? A Bíblia diz que Jesus vai ao Getsemane depois da Páscoa, ele celebra a Páscoa. Na Páscoa ele denuncia os corações, porque a guerra estava intensificada. Eu vou repetir. Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João 18. Ok? Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João 18. Daí em diante é a guerra da cruz, descrita nos 4 evangelhos. E a gente precisa conhecer os 4, porque eles têm inserções que completam a história como um todo. Entenda uma coisa. O treinamento de Jesus começou a ser colocado em prática. A Bíblia diz que depois da Páscoa, onde ele denuncia os corações, ele pega os discípulos e leva para o Getsemane. O Getsemane ficava dentro do Jardim das Oliveiras. Getsemane quer dizer o lugar da unção, o lugar da extração do óleo. A gente entende que é o lugar da unção. Ali Jesus, ele começa a guerra da cruz por si mesmo. Então ali ele já começa a se esvaziar. Lembra o treinamento? Esvaziou-se a si mesmo. Ele chega para Deus durante 3 vezes e o que ele diz ali? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, eu não quero beber do cálice da morte. Eu não quero passar por isso. Isso é doloroso demais. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Eu sei qual é o meu papel nessa cruz, nessa guerra, Senhor. Me ajuda a vencê-la. Jesus mostrou a nossa dependência de Deus para vencer as guerras, nesse momento. E a Bíblia diz que ele entra em angústia extrema, a ponto de começar a suar gotas de sangue. Isso já está comprovado cientificamente, medicinalmente, que é possível um nível de angústia extrema. A pessoa suar gotas de sangue. E aqui, para nós, tem uma revelação. Quando Jesus suou as gotas de sangue, ele mesmo se revestiu de uma arma espiritual, que é o sangue do Cordeiro. Ele mesmo, suado com aquelas gotas, se revestiu dessa arma de guerra, dessa arma de batalha espiritual. Vocês conseguem compreender isso? Jesus sabia das armas que ele precisava naquele momento, que ele precisava usar. E aí diz que durante esse processo de angústia extremo, 2 vezes, ele pegou seus discípulos dormindo. A primeira ele anuncia, queridos, orai e vigiai. Vigiai e orai, desculpa. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele diz vigiai e orai, ele está falando, existem armas que estão à nossa disposição, estão prontas. Mas as armas terrenas, a carne, ela não serve. Então, vigie para não usar a arma errada nesse momento. Era um momento de guerra. Era um momento de batalha extrema. E a segunda vez, que aí você pode ler em Mateus 26, 43, diz que ele pega os discípulos dormindo novamente, mas os olhos dos discípulos estavam tão pesados que eles não conseguiam abrir. Quem já passou por esse tipo de batalha? Ser mais forte do que você, aquela situação. Você sabe que não é para você estar dormindo naquela hora. Eu estou pegando o exemplo de dormir aqui. Você sabe que não é para você estar dormindo naquela hora, mas está tão pesado. É mais forte que você. Não estamos falando do sono físico, não. Nós estamos falando de coisas que a gente sabe que tem que fazer e não conseguimos fazer. Eu não estou falando de estar com muito sono. Eu estou falando de um sono espiritual que te impede de se armar espiritualmente. Pessoas que não conseguem ler a palavra de Deus.
Dormiram a noite inteira. Quando elas abrem a Bíblia, vem o sono espiritual. Querem acordar para orar e não conseguem. Foram dormir cedo, dormiram 8 horas e não conseguem. Querem estar nessa live aqui de imersão e não conseguem acordar. É uma batalha, é uma luta. E os discípulos se pegam nisso. E aí Jesus nessa hora, e eu preciso descrever a história para você entender, ele anuncia a chegada do traidor. Aí quando os discípulos acordam, ele diz assim, ó, levantem, porque o traidor está vindo. Quando ele faz esse anúncio de que o traidor está vindo, é como se ele tivesse assim, chegou a hora, eu estou pronto. Eu me preparei para esse momento. Eu me guardei. E eu me preparei. E Deus, o Pai, o Senhor dos Exércitos, me preparou para esse momento. É chegado o traidor. E aí diz que o traidor chega, tinha um sinal já combinado com aqueles que foram para prender Jesus. E ele se apresenta e diz, Rabi, mestre, salve. E ele dá um beijo em Jesus. Jesus vira para ele e diz assim, é com um beijo, é com um ósculo que você trai o Filho do Homem. Nessa hora, Judas é confrontado na sua alma. Os guardas perguntam assim, Jesus pergunta para os guardas assim, quem é que vocês procuram? E aí eles dizem assim, o Nazareno, Jesus. E aí Jesus diz, eu sou. Quando Jesus diz eu sou, todos os guardas caem pelo chão. Esse é o poder do grande eu sou. Todos os guardas caem naquele momento. E aí eles se levantam tentando se recompor e ele pergunta novamente, quem vocês vieram prender? E aí eles dizem assim, a Jesus o Nazareno. E ele diz assim, eu sou. Libere os outros. Eu sou. Essa guerra é minha. Essa guerra é minha. Libere os outros. Queridos, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos ter que assumir nossas guerras. Não vamos poder transferir guerras, não. Tem muitas pessoas transferindo guerras porque não assumem as suas responsabilidades. Jesus disse assim, libera os outros. Essa descrição que eu estou dando é a compilação, queridos, dos 4 evangelhos. E aí ele assume aquilo, mas nessa mesma hora os discípulos sem entender, porque ainda influenciado por armas terrenas, Pedro puxa uma espada e corta a orelha de um dos soldados naquele mesmo momento. E aí Jesus diz assim, Pedro, embainha essa espada novamente, guarda essa espada, porque quem lança a mão da espada pela espada morrerá. Pedro, não é essa arma que se usa numa batalha espiritual, Pedro. Não é esse tipo de luta. Pedro, para de cogitar das coisas terrenas. E a gente vê que Jesus, em todo o tempo, ele está revestido das armas de essência. E ele, em meio à sua prisão, queridos, em meio à sua prisão, ele estende a mão e cura aquele homem. E cura aquele servo. Em meio à sua prisão, em meio à sua agonia, em meio à sua angústia de gotas de sangue, Jesus age com benignidade, porque ele estava revestido de armas de essência. É só revestidos de armas de essência, queridos, que nós estaremos prontos para vencermos as batalhas espirituais. E ele vira para Pedro e diz assim, Pedro, muda de arma,
Você não acha, Pedro? Você não crê que se eu chamasse agora um exército de anjos, se eu rogasse ao Pai, ao Senhor dos Exércitos, para que Ele enviasse, Ele não enviaria 12 legiões de anjos ao meu favor? Mas Ele diz assim, Lucas 22, 53. Porém essa é a hora em que as trevas vão dominar. E a Bíblia diz que todos os seus discípulos nessa hora fogem. Todos. Diante de uma palavra de desafio, a tendência de muitos na guerra é fugir. A guerra não era deles. A guerra era de Jesus. Jesus sabia disso. Mas é muito natural. Quando o inimigo mostra a sua força mesmo, muitos fugirem da guerra. E aí, com certeza, um sentimento humano de abandono e rejeição veio sobre a vida de Jesus. Ele teve que enfrentar aquela guerra, se sentindo abandonado por aqueles que ele mais cuidou durante todos aqueles anos. Jesus é preso e começa a segunda etapa. A primeira etapa é a do Getsemane. E começa a segunda etapa na vida de Jesus, o processo da prisão e do julgamento. A Bíblia diz que Jesus é humilhado e torturado. Colocam um capuz na cabeça dele e o bufeteiam, perguntando para ele, dize, ó profeta, quem foi que te esbofeteou? Tudo aquilo era para tentar fazer com que Jesus desistisse. A Bíblia diz que ele é levado aos sacerdotes judeus, aos comandantes do judaísmo da época, o sumo sacerdote Caifás, seu sogro Anás, e eles levantam falsas testemunhas para tentar incriminar Jesus de alguma forma. As falsas testemunhas são tão incoerentes que elas não conseguem falar coisa com coisa. Então aí o que eles fazem? Eles acusam ele de blasfêmia. Porque eles perguntam assim, você diz ser o Filho de Deus? E a resposta de Jesus é, eu sou. É a segunda vez que ele se reveste da autoridade do grande eu sou. Se revestiu no Getsemane. Jesus sabia que ele precisava estar revestido daquela autoridade. E ele diz assim, eu sou. Ele se reveste da autoridade do Senhor dos Exércitos, para que ele pudesse enfrentar aquela guerra. Lembre-se sempre dessa autoridade em todas as suas batalhas. Jesus diz, eu sou. E aí levam Jesus para Pilatos, pois, segundo a lei judaica, não tinha sentença de morte para quem blasfemasse. Eles não tinham como mandar matar Jesus. Eles não tinham como matar Jesus, então eles levam para as autoridades romanas. E aí, quando Pilatos começa a interrogar Jesus, ele não acha coerência nesse crime que estão acusando. Na verdade, Pilatos ele fica impressionado com Jesus. Porque muitos o acusam e Jesus fica quieto. E Jesus não fala nada. E aí, no meio da conversa, ele descobre que Jesus é da Galileia. E ele diz assim, peraí, se você é da Galileia, você está sob jurisdição de Herodes. E Pilatos não tinha um bom relacionamento com Herodes. E aí ele diz assim, então, eu vou te mandar para a Galileia. Herodes vai te julgar. E aí diz que Jesus, ele, diante de Herodes, é o único momento, muitos momentos Jesus fica quieto, mas diante de Herodes ele não fala nada.
Ele não fala nada. Se você pegar em Isaías 53, o versículo 7, diz que ele foi levado diante do seu tosqueador. O tosqueador é aquele que retira a lã da ovelha para uso próprio. Herodes, presta atenção nisso, é esse tosqueador dito em Isaías 53, 7. Porque Herodes, ele não estava preocupado com a sentença de morte de Jesus. Ele queria que Jesus mostrasse quem ele era no poder. O tosqueador é aquele que tem poder e que quer ter poder sobre a lã da ovelha. E aí, Herodes fica inquirindo Jesus para Jesus fazer um milagre, para Jesus operar um sobrenatural, para Jesus manifestar poder. E a Bíblia diz que como ovelha muda indo para o matadouro, assim Jesus se posiciona na frente de Herodes. Ele não fala nada. Com Caifás e Anás ele fala, que são sacerdotes. Com Pilatos ele fala, mas com Herodes ele não fala nada. E se cumpre. Aí Herodes se irrita, devolve ele para Pilatos. E Pilatos tenta soltar Jesus de qualquer maneira. Ele não vê o crime, ele não consegue entender por que aquilo. Ele conversa com Jesus, ele negocia com Jesus. Ele tenta falar para Jesus, ó, Jesus, eu tenho poder de te matar. E ele fala assim, Jesus responde, nenhum poder você tem se Deus não te deu. Então saiba que você não tem poder nenhum sobre a minha vida. Eu dou a minha vida porque eu quero. A partir daquele momento, Jesus já estava tão vazio de si mesmo que ele chega a afirmar que ele quer entregar a sua própria vida. A esposa de Pilatos chega para Pilatos e diz assim, não faça mal para esse homem, porque eu tive um sonho com ele essa noite. Aí Pilatos fica atemorizado demais. E ele tenta soltar Jesus de qualquer forma, só que ele está sendo pressionado pela liderança judaica, que começa a dizer, olha, ele tem tumultuado, ele tem incitado guerras, ele tem falado sobre rebeliões. Se você soltar esse homem, você está comprometendo o reinado de César nesse lugar. Pilatos diz assim, mas eis aqui o vosso rei. E eles dizem, não, nosso rei é César. Nós só temos um rei que é César. Só tem um reinado aqui que é o reinado romano. Os judeus dão autoridade para o reinado romano se estabelecer sobre aquele lugar. Os judeus dão autoridade para que Roma domine fisicamente, geograficamente e espiritualmente aquele lugar. Mas esse é outro estudo. Amém? E aí o que acontece? Pilatos diz assim, bom, se eu não posso matá-lo, porque minha esposa já falou, eu não quero matá-lo, não posso não, eu não quero matá-lo, eu vou açoitá-lo, eu vou fazer com que ele sofra. E a Bíblia diz que Jesus é entregue aos soldados romanos e eles o açoitam. O açoite naquela época, queridos, tinha uma tradição, era 40 menos 1, a tradição romana de açoitar. Paulo depois descreve isso. E eles vão açoitando Jesus, eles vão açoitando. E ali o corpo de Jesus vai sendo dilacerado. Aí não é Bíblia, ok? Não está escrito na Bíblia. Mas nos livros históricos mostram os tipos de chicote que eram usados naquela época. E os chicotes normalmente eram tiras de couro e na ponta eram fragmentos de ossos e pregos. Então cada vez que aqueles chicotes batem no corpo de alguém, quando eles voltam, não é só a dor do chicote batendo, do couro batendo, mas quando eles voltam, os pregos e os ossos voltam arranhando e voltam arrancando a pele da pessoa. E Roma, ele tinha esse espírito opressor. Então todas as vezes em que os romanos açoitavam alguém, era para realmente judiar da pele da pessoa,
O flagelo era muito pesado, o flagelo era muito duro e muitos não resistiam durante esse flagelo. Morriam ali mesmo açoitados, nem eram levados para a cruz ou a decapitação. Morriam durante o próprio flagelo. E depois de açoitar, a Bíblia diz que colocam Jesus ali, envolvem ele com um manto púrpura e colocam na sua cabeça uma coroa de espinho. A coroa de espinho, queridos, para quem vai para Israel, e Deus vai nos levar a Israel muitos anos ainda, você vê as plantas espinhosas, chegavam a ter espinhos de 6 a 7 centímetros. E aqueles espinhos cravam a cabeça de Jesus. Tudo isso é a guerra da cruz, que Jesus precisava passar, que Jesus precisava enfrentar por um objetivo que você sabe qual é. Nós incitamos essa guerra. Não devemos nos sentir culpados porque ele já levou a culpa. Mas nós devemos lembrar sempre da maior guerra que já existiu. Não só da maior guerra bíblica, mas também da maior guerra que a humanidade conhece. E aí, Pilatos apresenta Jesus já açoitado. Pilatos apresenta um Jesus totalmente desfigurado, porque aqueles espinhos entrando na cabeça de Jesus faz com que o corpo reaja, a cabeça de Jesus ela cresça. Se você ler Isaías 53, você vai ver que ele não tinha figura humana e a imagem dele não era mais agradável. Não era a imagem do Filho de Deus, não era a imagem do Jesus que pregava o Evangelho com sabedoria, não era mais a imagem de Jesus que curava os enfermos, que libertava os cativos, que ressuscitava os mortos. Era a imagem de um homem sofrido. Era a imagem de um homem subjugado numa guerra até injusta. Era a imagem de um homem totalmente sem reação. E Jesus é apresentado e mais uma vez Pilatos diz assim: eis aqui o rei de vocês, cuja coroa era de espinhos, cujo manto não era real e cujo a figura não era da realeza. Jesus é apresentado ao povo. E a Bíblia diz que a sentença é a crucificação. Que aqueles homens, judeus, irados, incitam o povo a dizer assim: crucificam. Essa cruz já havia sido predita por Deus. Jesus havia sido treinado no céu para esse momento. Mas uma coisa é você ser treinado para a guerra. Outra coisa é você enfrentar a guerra. Uma coisa é você ser treinado lá no campo com o exército. Outra coisa é você estar frente a frente com o inimigo. Jesus, ainda tentando ser solto por Pilatos, Pilatos tenta argumentar a dádiva da Páscoa, que era libertar um prisioneiro. Isso era uma forma de um bom relacionamento. Apresenta lá um criminoso chamado Barrabás. E aí o povo diz assim: queremos Barrabás. E Jesus é trocado por um ladrão. Já havia sido trocado por 30 moedas. E agora Jesus é trocado por um ladrão. Tudo parte de uma guerra. A maior guerra de todos os tempos. E a Bíblia em João 19,16 diz que nesse momento Jesus é entregue nas mãos dos seus carrascos. Queridos, ontem quando eu li isso, eu não sei explicar a sensação que eu tive.
de pensar em Jesus sendo entregue na mão dos seus carrascos. Jesus disse, esse é o poder e a hora das trevas. Esse é o poder, esse é a hora do domínio do mal. E eu acredito que a hora que entregou na mão deles, houve uma celebração. Uma celebração infernal de quem não tem discernimento, de que acha que Jesus estava perdendo e não ganhando aquela guerra. E aí chega a terceira etapa. A primeira foi o Getsemane, a segunda a prisão e o julgamento, e aí chega a terceira etapa, que é a própria crucificação. A Bíblia diz que Jesus precisa carregar a sua cruz. Ele carregou sobre si. Isaías 53. Ele precisa carregar. Não carregava, queridos, e aí a gente precisa entender alguns fatos históricos que a Bíblia não descreve, e o próprio apóstolo João diz, não dá para descrever tudo porque não teria livros que pudessem conter o que Jesus fez. Tanto seus milagres quanto o seu sofrimento. E a Bíblia diz que Jesus, ele carrega a parte transversal da cruz. Carregavam aquela parte que vinha nos ombros. Os homens levavam por um caminho que sairia da cidade, porque era proibido ter sentença de morte executada dentro da cidade, dos muros de Jerusalém. Então Jesus deveria ser levado até um lugar. Existia um lugar ali perto chamado Gólgota, que é o lugar da caveira, o nome quer dizer lugar da caveira, né? E a gente vai para Israel e você visita o Jardim do Túmulo e vê lá que a rocha tinha um lugar da caveira, mas você pode entender também que eram lugares onde pessoas eram crucificadas, e ali deveria ter muitas caveiras também. Ali deveria ter muitos lugares, muitas pessoas mortas. Era diante de uma estrada que era um caminho para Damasco, porque os romanos crucificavam os seus inimigos em estradas para que todos os viajantes temessem, tivessem medo. Queridos, a morte de cruz é ainda hoje, por muitos estudiosos e cientistas, considerada a pior morte que existe. Se é que existe uma pior morte, mas um pior flagelo de morte. Tanto é que um cidadão romano era proibido morrer crucificado. Por lei. Eles não podiam passar por esse suplício. Mas essa foi a escolha. Para que se cumprisse a vitória nessa guerra. E aí, Jesus carrega esse transversal. Quando ele chega no lugar do Gólgota, ali tinha algumas árvores. Eles não eram crucificados, não tinham sustentação para crucificar num pedaço de pau transversal. Então, normalmente eram árvores e árvores baixas, para que todas as pessoas pudessem cuspir no criminoso, pudessem esbufeteá-lo, pudessem amaldiçoá-lo. Então, era praticamente na altura de um homem que a pessoa era crucificada, não era num lugar muito alto, era um pouquinho só mais alto. Eles eram presos nas próprias árvores, ali. E ali deitam Jesus sobre aquele pedaço de madeira, né? E cravam os seus pulsos, erguem ele, colocam ele na árvore, prendem aquela travessa, aquele travessão na árvore, e aí prendem os seus pés também e cravam os cravos aqui no lugar do tendão, de forma que passe por trás do pé, para ficar fixo. Normalmente colocavam uma madeira como um banquinho para o crucificado ficar sentado, porque se ele tivesse sentado, ele não morreria tão fácil, porque todas as vezes que alguém é crucificado, o peso do corpo com os braços asfixia a pessoa. Então, para a pessoa não morrer asfixiada, porque morre rápido, eles colocavam um banquinho, então a pessoa ficava o tempo inteiro naquela cruz,
puxando o ar e respirando. Então você puxa pela força do prego que está aqui e tenta puxar o ar novamente, para que você não morresse asfixiado. Isso é uma luta natural contra a morte. Nós temos um instinto de lutar contra a morte. Aquele banquinho, como escrever aqui, dá a sustentação. E aquilo, ele ficou. Então, o tempo em que Jesus ficou na cruz, ele ficou nessa posição, puxando o ar, e puxando o ar, e puxando o ar, e se segurando. Porque ele tinha algo a cumprir naquele lugar, era uma guerra que ele tinha que travar, e ele não podia desistir daquela guerra. Não era asfixiado que ele ia morrer. E aí, diz que durante todo esse tempo, ele foi ali na cruz ridicularizado. Chamavam ele de impostor. Diziam para ele, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e creremos em ti. Olha a astúcia do diabo. Olha a astúcia do diabo. Na crucificação, ele diz assim para Jesus, se tu és o Filho de Deus, desce agora que a gente crê. Falou que destruiria e reconstruiria o templo em 3 dias e não consegue salvar a si mesmo. Os ladrões que foram crucificados junto com ele pegaram como é que se diz? Essa incitação do povo, e um começou a falar, realmente, se você é o Filho de Deus, nos salva. Porque ninguém entendia que guerra era aquela. Ninguém sabia que ali era uma guerra. Eles eram crucificados nus, porque tinha também a humilhação moral. Não tem aquela fraldinha das imagens renascentistas. Eles eram crucificados nus. Imagina Jesus, um homem santo, todo exposto e humilhado daquela forma. Tudo para que uma guerra pudesse ser vencida. Quantos de nós desistimos das guerras por muito menos? Por muito menos desistimos. E ridicularizado, aí colocaram uma placa, né? A sentença de morte, o rei dos judeus, né? Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E aí Jesus, debaixo de todo aquele flagelo, por fora desfigurado, mas por dentro, a mesma essência, com as suas armas de essência, ele manifesta amor e diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles fazem. Eu sei, Senhor, que guerra é essa. Eu sei, Senhor, pelo que eu estou passando. Mas eles não sabem. Eles não sabem que guerra é essa. E talvez eles nunca vão entender, no total, que guerra é essa. Eles não sabem. Por isso, perdoa-lhes, Pai. E a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. E Jesus não só, nessa essência de amor, perdoa, como ele tem a capacidade de evangelizar. Às vezes, queridos, por causa da guerra mais simples que a gente passa, a gente para de evangelizar. A gente para de pregar o evangelho, porque estamos passando por uma guerra. Jesus, na maior guerra que já existiu, ele parou tudo para salvar uma vida. E ele disse para aquele ladrão que se arrependeu,
ele disse, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. E depois de evangelizar, ele expressa toda a dor da sua alma. Ele diz, Elohi, Elohi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sozinho, em todas as formas, naquela hora. E num grito, ele diz, está consumado. Nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego o meu espírito. Os chãos tremeram, as rochas se partiram ao meio, o céu se escureceu, o véu do santuário se rasgou de baixo para cima, todos começaram a entender ou não entender o que estava acontecendo. Furaram o lado de Jesus, porque normalmente quebravam as pernas, perdia a sustentação e a pessoa morria asfixiada. E quando chegaram em Jesus, ele já não estava mais vivo, então furaram. E a Bíblia diz que quando furaram, saiu sangue e depois saiu água. Não tinha nem mais sangue para derramar. E naquela hora, Jesus venceu a maior guerra de todas. Ali se estabeleceu a vitória da guerra da cruz. Mas essa guerra ela não acabou. Ela começou. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, 24. A maior guerra foi vencida por Jesus. O que deu a ele o direito de ter um nome acima de todo nome. A vitória está na morte da cruz. E a vitória sobre a morte está depois na ressurreição de Jesus. Mas foi ali que ele venceu. E Mateus 16, 24 diz assim: Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me acompanhe. Está escrito, está nas Escrituras, que a mesma guerra que Jesus venceu, eu e você também precisamos vencer. Que tudo isso que Deus, o preparo, a condução, o dia a dia em que Jesus foi preparado, tudo isso diz respeito às nossas vidas hoje. Tudo isso é para nós. Nós também precisamos vencer a guerra da cruz. Não mais passando pelo que Jesus passou, porque ele passou justamente para que nós não precisássemos. Mas há uma cruz. Há um negar a si mesmo para a gente poder acompanhar Jesus. E muitos não acompanham Jesus e não se tornam discípulos de Jesus porque não estão dispostos a enfrentar essa guerra. Então, fica como ensino que a guerra da cruz
ela tem todo o conhecimento, toda a revelação que nós precisamos para enfrentar as nossas guerras. Ela tem toda a base e toda a estrutura. Por isso que no livro de Hebreus, eu não peguei o versículo, diz que a gente não pode olhar para a cruz de qualquer forma. Ali está o ensino que a gente precisa. Ali está a base que a gente precisa. Ali está a capacitação que a gente precisa. Amém? Mais uma guerra vencida por Deus, pelo Senhor dos Exércitos, pelo seu general que é Cristo. E hoje, como igreja, nós precisamos também vencer as nossas guerras em nome de Jesus. Quantos estão dispostos a vencer as suas guerras com a capacitação que Deus nos dá? Quantos podem dizer obrigado, Jesus? Porque além de nos salvar na cruz, além de nos resgatar na cruz, o Senhor ainda deixou tudo pronto para que nós pudéssemos vencer também, em nome de Jesus. E assim, queridos, nós terminamos mais um tema da nossa jornada bíblica. Tão rico essa semana, meu Deus, como Deus ensinou, como Deus falou. Não dá, João, não dá pra falar mais nada mesmo. Eu vou encerrar aqui, eu só vou encerrar agradecendo. Quero agradecer a confiança de vocês, quero agradecer a perseverança de vocês. Para quem não sabe, tem mais 5 minutos só, já foram 2 horas de ministração. Que Deus possa continuar nos revelando aquilo que Ele tem como ensino, conhecimento, história, revelação e poesia para as nossas vidas em nome de Jesus. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com tudo que Deus tem feito através dessa jornada. Oro para que mais pessoas possam participar disso conosco, que você seja um canal de influência, para que a verdade do que está escrito nesse livro aqui, ó, a verdade do que está escrito, seja o que venha nos mudar e nos levar a influenciarmos uma mudança. Lembre-se que fique como o rema, as nossas armas não são terrenas, mas elas são poderosas em Deus. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Deus guarde sua vida, guarde sua casa, guarde sua família. Tem ainda um tempo. Hoje o grupo fica aberto o dia inteiro. O grupo do Telegram, se você não faz parte, manda uma mensagem ou entra no link da BIOS, vem fazer parte desse grupo. Está sendo tremendo as coisas que a gente compartilha lá. Eu vou depois subir essa live lá no grupo, ela vai ficar salva no grupo. Amém? Entra lá no grupo, coloca as suas impressões, coloca as frases que Deus falou com você, se expressa lá de alguma forma. O grupo vai ficar aberto hoje o dia inteiro. Perguntas, dúvidas, tudo que você quiser compartilhar. Eu só estou muito feliz que essa imersão foi maravilhosa. Queridos, amo vocês. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Deus abençoe. Tem lives acontecendo aí no dia de hoje. Eu vou liberar um desafio para essa semana, tá? Vai ter um desafio. E todo desafio tem galardão. Amém? Tem recompensa. Mas eu vou liberar um desafio para o grupo. Amo vocês. Deus abençoe.